Oi, Talkers! Eu sou a Carol, sou fonoaudióloga. E eu sou a Anne, sou fonoaudióloga também. E esse é o nosso primeiro episódio do podcast Talk Fono, que é um podcast voltado para fonoaudiologia. E hoje nós estamos com duas pessoas muito queridas pra gente, que é a Júlia e a Luísa. E nós já queríamos começar perguntando quem é a Júlia e quem é a Luísa? Nossa, quem é a Júlia? A Júlia é uma mulher que tem 2 irmãos, ela é a filha do meio. Ela estudou fonoaudiologia também, como vocês. Ela hoje é uma empresária, uma fonoaudióloga concursada da secretaria, divorciada, sem filhos, mas muito batalhadora e irmã da Luísa, sócia da Luísa. Bem, eu sou a Luísa, irmã, quem manda na Júlia, na empresa, em casa, brincadeira, mentira. Eu sou a responsável da Fonativa, só não atendo na empresa, sou mãe da coisa mais gostosa desse mundo e babo muito essas meninas aqui, é um prazer. Foi muito legal quando elas chamaram a gente para topar fazer esse primeiro podcast. Estamos ansiosas para saber o que vai rolar e realmente é um prazer estar aqui com vocês, meninas. Que bom, nós agradecemos novamente por terem aceitado o convite para esse bate-papo. E a Anne vai começar com a primeira pergunta. Então, gente, a gente queria saber qual foi o insight que vocês tiveram para criar a empresa. Ai, saco de laranja. Não, vamos chegar na história do saco de laranja. Eu me formei em 2005 e de cara eu já comecei a trabalhar numa clínica multidisciplinar. Então tinha vários profissionais, eu já cheguei, eu tinha agenda cheia, eu trabalhava num ritmo frenético e a dona da clínica prestava serviço para um hospital. E aí ela me convidou, você quer prestar serviço dentro do hospital? Eu falei, nossa, quero. E morrendo de medo, porque eu nunca tinha visto na faculdade atendimento dentro do hospital. Mas quando eu cheguei lá, era ambulatório. E os pacientes, ao invés de irem para a clínica, eles iam para o hospital desse convênio. E aí eu falei assim, nossa, mas deve ter mais alguma coisa. Fiquei com aquele negócio assim, instigando. Aí quando foi em 2009, eu falei, vou fazer uma pós voltada para atendimento hospitalar. Quero trabalhar mesmo dentro de hospital, UTI. E fui me aventurar na tal da disfagia. Fui para Goiânia, ia todo mês, fazia pós lá. Quando foi em março de 2010, uma amiga minha estava voltando de uma residência em São Paulo. E ela falou assim, Júlia, vamos trabalhar no hospital? Aí eu falei assim, menina, eu tô fazendo uma pós, eu comecei, tem 6 meses. Aí ela, não, vamos começar, vai ser muito legal. E aí, na primeira semana, ela virou pra mim e falou assim, vamos ser sócia? Aí eu falei, como assim? Aí ela, não, é porque a dona da empresa tá tendo que ir embora pro Rio de Janeiro, e aí ela me ofereceu o CNPJ, vamos comprar? Aí eu falei assim, que loucura, gente, eu tava ontem fazendo pós pra uma coisa que eu ia imaginar. E aí, em março de 2010, a gente comprou o CNPJ. Na época, a minha sócia era Camila Sardotti, uma fonoaudióloga maravilhosa, infantil. E aí a gente começou os atendimentos. E a gente começou a atender os pacientes do hospital. No início era só eu e a Camila, eu atendia todos os pacientes adultos e ela todos os pacientes infantis. E olhando a nossa trajetória, o que a gente atende hoje no hospital era o que a gente, em um dia, era praticamente o que a gente atendia no mês todo. Meu Deus, gente. Porque éramos só nós duas, a gente atendia a prioridade da prioridade. Sim. E outra,
A gente estava tentando conquistar um espaço, porque, como aconteceu comigo na hora que eu entrei na UTI e falei, nossa, eu vou atender fulano. Pra quê? Ele já é tão velhinho. Ele vai morrer. Aí eu ficava indignada com aquilo, não, eu vou lá, vou falar com ele. E aí eu ia, avaliava, e foi, vamos dizer assim, um trabalho muito de formiguinha, até a gente chegar onde a gente chegou hoje. E a Camila foi seguindo os passos dela dentro da fonoaudiologia infantil. Ficou brilhante no Hospital da Criança. E aí chegou uma hora que já não dava mais para ela conciliar os 2 hospitais. Aí eu falei, Luísa, nas suas férias do seu emprego, porque a Luísa tem a primeira formação dela, não tem nada a ver. Aí eu falei, Luísa, você não quer dar uma ajuda? Porque ela é muito organizada. E a gente tá com uns probleminhas ali. Aí a Luísa, em uma semana, descobriu 50 mil parado dentro de uma gaveta. Aí eu falei assim, Jesus! Nossa. Em guias paradas. Aí a Luísa, não pode isso. E começou a trabalhar. Eu falei, Luísa, se você trabalhasse nessa empresa, ia dar certo. Aí chegamos na história do saco de laranja. Chego eu, ligo pra Camila e falo, Camila, quero conversar com você. A Camila já não atendia mais. Já não lá. atendia mais. Aí a Camila falou assim, não, vai lá em casa hoje e a gente conversa. Eu falei, tá bom. Aí foi aquela tensão o dia todo, ansiedade, dor de barriga. Na hora que eu entrei na casa da Camila, ela tem um quintal maravilhoso. E aí ela, com um saco de laranja na mão, olha o que eu acabei de colher pra você. Eu falei, ai meu Deus, eu já quero ir embora, não vou conseguir falar com ela. Aí eu respirei fundo, agradeci, peguei o saco de laranja, que eu não ia sair da casa dela sem aquelas laranjas. E aí eu falei, Camila, vim aqui propor comprar a sua parte. Uma vez a gente comprou o CNPJ juntos, vamos comprar. Tô pedindo pra comprar a sua parte pra Luísa assumir. Aí ela respirou fundo. Aí eu falei, pensa, vê quanto que você acha que vale. Na época a gente tava ruim das pernas, a gente tinha empréstimo. Tava um pouco complicada a situação financeira da empresa. Aí no dia seguinte ela falou, vamos lá, eu vendo, o valor é esse. E a Luísa entrou na empresa. Chegou pra salvar. Isso em 2015. Foram 5 anos de sal, gente. Era o calvário. E eu cheguei na empresa, quitando os empréstimos, achando o dinheiro que a gente tinha. E nisso a gente foi aprimorando junto ao hospital que a gente trabalha, a parte hospitalar. E quando foi no ano da pandemia, a gente teve a ideia de abrir, um pouco antes, né? Foi. De abrir um ambulatório, iniciar um ambulatório. Na verdade, foi um ano antes, porque foi uns 6 meses de projeto durante a obra de um espaço de 27 metros quadrados, que deu muito trabalho. Nossa. Mas que ficou lindo. Ficou lindo. Ficou. Quem projetou, inclusive, foi uma tia nossa maravilhosa, Moema de Sá. Que legal, que legal. E logo depois a gente já tá agora com o outro consultório, com mais 3 consultórios. E com a proposta aqui agora, né? De patrocinar as meninas, assim. Opa! A gente vê o que a gente pode fazer aí com a fono. O que a gente pode Porque melhorar. a gente ama a fono, né? É. Luísa não é fono, mas... Eu brigo pelas Ama. fonos. O olho brilha. Brigo, já fui em muitas passeadas. Tudo possível a gente faz. Só não formou, né, Lu? Só não me formei. Mas o restante da fono. Já Já. fez fono. Já fiz fono criança, já fiz fono com a Ana, Olha, que legal. né? E E- super apoio. E estamos nessa. Ah, bacana. Então, aproveitando, conta pra gente como que a fonoaudiologia entrou na vida de vocês. Você Você é é a a primeira? primeira. Ah, então. Eu sempre amei, vamos dizer assim, a linguagem. Eu amava, na época do colégio, literatura. Amava a língua portuguesa e eu fiquei naquela, vou ser professora de literatura, vou ser
professora de literatura, nada tirava isso da minha cabeça. Aí, no final do primeiro ano, em dezembro, a minha tia teve um AVC. E ela não falava nada. Ela chegou do hospital, a única coisa que ela falava era Marlene, que é a irmã mais velha, que todo mundo conhece. Quem me conhece sabe quem é a tia Marlene. E todo mundo era Marlene e todo mundo era Humberto, do sexo masculino. E que é o outro irmão da tia Marlene, da tia Sônia, foi a minha tia. E aí eu fiquei assim, eu falei, gente, como é que pode uma doença, sei lá, fazer a pessoa parar de falar? Aí a minha tia não teve nenhuma dificuldade motora, mas pelo conforto, a fono começou a atendê-la em casa. E eu saía do inglês e ficava esperando o meu pai chegar para me buscar na casa da minha tia. Eu ficava sentada numa sala e ela fazendo terapia na outra sala. Aí eu falei assim, nossa, gente, literatura é legal, a gente viaja nos livros, nas coisas, mas, esses grila, é muito mais legal ensinar a falar quem já falava. Com certeza. E aí, nada contra. Nada contra. Literatura. Exatamente. É excelente também. Aí eu fiquei encantada com isso. Eu falei assim, gente, há 2 meses atrás minha tia não falava uma palavra. Um tempo, 6 meses, ela já estava ótima. Ela ainda tinha umas trocas, por exemplo, ela saiu na rua contando para todo mundo que a Marlene estava grávida. Detalhe, minha tia Marlene na época tinha 70 anos. Aí todo mundo ficou, Marlene grávida? Não era Marlene, era minha prima Renata. Mas acontece. Tinha ainda algumas trocas, por exemplo, ela chegava lá, nossa, eu quero comer bolo. E a gente, bolo, tia? Vamos lá, vamos comprar. Não é isso que eu quero. E brigava, eu falei, tia, não é bolo que você quer, é outra coisa. Então ainda tinha algumas coisas mais refinadas. E eu falei assim, é isso que eu quero ser. Você é fonoaudióloga. Aí a minha mãe falou assim, eu sempre falei pra você ser fonoaudióloga. Quando a Luísa era pequena, ela vai contar a história dela, você tinha todo jeito. Aí eu falei, mas naquela época eu nem entendi o que era fonoaudiologia. Então eu quero ser fono assim, igual da minha tia. Não quero ser fono de criança. Aí eu fiz a faculdade. Coisas que aconteceram na faculdade. Sempre fui muito apegada à minha mãe. A minha família como um todo é uma família super apegada. Quando eu estava no 3º ano, eu fiz o vestibular para fono aqui em Brasília. Na época só tinha na Uniplan. Uhum. E o vestibular era super cedo. Era como se fosse em julho, mais ou menos. E aí eu já tinha passei bem, e falei, olha, eu vou terminar o 3º ano, posso só fazer no outro ano. A faculdade falou assim, querida, com a nota que você tirou, você entra esse ano, próximo ano. Beleza, a gente te espera. Você vai fazer? Vou fazer. E aí eu ficava, mas e se eu fizer faculdade no Rio de Janeiro? A minha família é de lá, dá pra eu fazer. Nossa, mas e se eu fizer faculdade em São Paulo? Nossa, faculdade em São Paulo. Eu tenho uma amiga de infância que a mãe dela é a fonoaudióloga e o registro dela é menos que o 10, sabe? Ela fundou a fonoaudiologia. E aí ela falava assim, vai pra Santa Maria, faz lá no sul. E aí eu ficava, meu Deus, como é que eu vou fazer? Imaginando isso já. Gente, eu não me inscrevi em nenhum vestibular fora, porque minha família falou, a gente paga, na época era quase R$2.000. Nossa. A gente paga, você não precisa, filha, ir embora, vamos ficar todo mundo junto aqui. Aí eu não fiz. Só que aí, quando eu tava no último ano, começaram a explodir as residências. Aí eu falei, não, agora eu vou tomar coragem, já estou uma adulta, vou fazer a residência fora. Fui fazer a prova no Rio de Janeiro. Passei na primeira fase. Quando eu voltei para Brasília,
A minha família tinha feito uma festa. Uma festa que eu estava voltando. Minhas tias me abraçaram e falaram assim, pelo amor de Deus, espero que você não passe, vá morar longe. Meu Deus, tô sendo contra. Exatamente. E aí eu falei assim, gente, como é que eu faço pra ir pra segunda fase? E aí eu fiquei, gente, eu vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Não fui. Meu Deus. E aí eu fiz uma pós em Brasília, em linguagem, porque eu super achava que eu ia atender esse tipo de paciente. O que eu fui atender no consultório? Criança! Linguagem também. Infantil, Sim. Mas não era essa pegada. Eu gostava? Gostava. Atendia a voz? Atendia a voz. Gostava? Gostava. Uma coisa eu sempre soube, que eu nunca ia fazer um exame auditivo. Eu não sei nem o que é direita, esquerda, azul e vermelho. É muita conta. Depois da faculdade, eu não fiz nenhum exame auditivo. Nem na clínica para testar os aparelhos. Nossa, na época da faculdade era uma troca, vermelho, azul. Gente, mascaramento. Nossa, é o terror Gente, da fonoaudiologia. Não é pra mim, possível. era super lógico. Eu entendia tudo, eu era ótima. A minha professora Isabela, que também foi a professora de vocês, Isa. eu era ótima. Isa maravilhosa, inclusive próxima convidada. Eita. Eu era ótima, pode perguntar pra ela. Mas não era a minha paixão. Eu achava aquilo muito, muito rápido. O paciente entrava e saía, nunca mais eu via. Tinha vínculo. Exatamente, eu queria era participar de festa de aniversário, festa de Natal. Era isso que eu queria, levar pra casa. Aí eu falei, não vai ser áudio, a minha praia vai ser isso aqui. E aí eu fiz essa especialização em linguagem e fui seguindo. Até dar o start e falar, vou trabalhar em hospital. Que legal, que legal. Você, Lu, como que a fono entrou na sua vida? Então, Tem muita história. eu nasci com fenda, né? Então já saí do hospital quase, né? Indo para terapia. Primeiro a gente teve que fazer terapia para adaptar já uma mamadeira e tudo. Na época, 30 anos atrás, Sim. já era meio difícil. E logo depois já, minha mãe fala que quando eu comecei a falar, eu tinha muitas trocas, né? Do vaca, coisa assim. E aí a gente já começou a fazer fono e graças a faz lá e faz em casa rapidinho, já foi desenvolvendo. E depois agora já grande com o cisto, Ana. Cisto na prega vocal. Voltei a fazer terapia com a Ana Carol. Odeio minha voz, como quase todo mundo, né? Mas estamos aí. E começa a amar depois. Você não escuta a mensagem que você manda de áudio? Não. Meu Às Deus! vezes. Muito raro, muito raro. E Mandou e foi. E foi assim que eu entrei. E eu posso perguntar de vocês? Pode? Ainda pode. mais como vocês se juntaram, né? Porque a princípio foi no hospital, não foi? Ou foi da UNB? Então, Como? a gente já se conhecia na UNB, só que nós não éramos tão próximas porque a Anne é minha veterana, então ela é de uma turma antes da minha. E aí nós nos conhecemos assim, de projetos, né, de aulas na faculdade que nós tínhamos juntas, mas até então não sabia que a Anne gostava de voz, acho que ela também não sabia que eu gostava de voz. Vocês não faziam a aula do Eduardo juntas? Não. Ela, não. Ela era de uma turma antes da minha, e turma 4 e eu turma 5. Mas não sabia. Ela era dos projetos de áudio, né? Então eu achava, nossa, Anne super dá áudio e tudo. PCC na Gente, áudio engana as pessoas. Engana mesmo. Sim. Gosto, tá, Isabela, Valéria? E aí não tivemos tanto contato. Fui trabalhar na clínica, a Anne foi trabalhar em hospital. E meus estágios na época da faculdade, em disfagia, foram muito bons. Eu gostei muito, fiquei na enfermaria, ambulatório, cuidados paliativos.
Então era uma área que ficava ali do ladinho de voz, no coração, né? Falei, se eu tiver oportunidade, eu vou para disfagia, ver como que é a área, ver se realmente, se eu gosto e tudo, se eu me identifico. E aí foi quando eu tive a experiência de 3 meses no hospital, atendendo e tudo, mas o coração sempre é da voz, né? Não tem como. Gosto da disfagia, aprendi muito durante esses 3 meses, mas o coraçãozinho da voz. E aí a Anne sempre estava lá no dia a dia comigo no hospital, e Carol, precisa disso, daquilo, Anne, me socorre. Então dá um apoio, né? E aí ela e as meninas, e aí a gente começou a conversar. Eu atendo cantor e tal, falei, tô trabalhando em clínica também, e aí descobrimos. Aí a gente descobriu por conta de um curso que nós fazíamos. A Anne me apresentou, na verdade, ela fazia um curso do André Barroso, que é um fonoaudiólogo maravilhoso, também na área de voz. E ela falou, ele é um cara sensacional, assim, da área de voz, já tinha visto algumas coisas. E ela falou, vamos fazer um curso dele? Aí eu fiz, me apaixonei pelo André, e a gente descobriu que as duas gostavam de voz, né? Aí a gente começou a fazer alguns projetos, fazer oficina com os cantores, acompanhar os cantores na noite e tudo, e estudar juntas, né? Aí a gente começou a compartilhar, né, em relação à voz, depois que a gente ficou mais tempo juntas no hospital. E, atendendo disfagia. Atendendo disfagia, gente. Acreditem. Adulto. Exatamente. Disfagia, dificuldade de deglutição. Isso, exatamente. E aí, a gente acabou, né, conversando mais. Comecei a saber que a Carol atendia voz também. Falei, nossa, eu sou apaixonada, porque da fonoaudiologia inteira é a área que eu mais gosto de atuar. Eu entrei na fono por causa de música, porque eu sou apaixonada por música. Música me acalma, né? Falei até com ela hoje, quando eu tô ansiosa, eu coloco uma música pra me relaxar e dá certo. Canta lindamente. Então, preciso melhorar ainda. Você faça o curso do André. Porque um dia, gente, foi muito engraçado. Estou eu mexendo no Instagram, fui impactada. E aí eu falei, vou entrar nessa live. E aí eu comecei a fazer as mesmas coisas, os exercícios que ele tá fazendo. Gente, minha voz tem jeito! Porque eu amo cantar, mas nunca deu certo. E aí eu, Carol, entra aqui, Carol! Precisa ver. Aí a Carol, não, eu conheço ele, eu também tô assistindo. Todo mundo aqui, apaixonado por André Barroso. Com todo respeito, Val. E assim, é isso, a gente começou a gente pode convidar ele. Com certeza, inclusive, seria um sonho, né? Entrevistar o André. Por favor, hashtag, vamos chamar ele. Hashtag vamos chamar. Que esse podcast chegue a ele. Amém. É isso. E assim, começamos a conversar, né? Fizemos cursos do André juntas. Estamos fazendo agora uma pós-graduação juntas também. Especialistas em voz, né? Vocês estão fazendo CEP? Estamos fazendo outra... Com a pós da USC com professores, alguns professores do SEV. Sim. E é isso. E estamos também ansiosas, né? Querendo que todo dia tenha aula da pós. Mas, enfim, não é possível. Então, a gente acalma um pouquinho o coração e devagarinho vai aprender. Tem que esperar um mês. A nossa primeira aula, a gente queria ficar a semana inteira assistindo as aulas da pós. Queria fazer uma pós-flix. Exatamente. Maratonar as aulas. Exatamente. Mas é isso, meninas. E aí, estamos aí, atuando em voz também. E agora com o projeto do podcast, a gente espera que dê certo. Eu tenho certeza que já deu, é sucesso. Ai, que bom. E meninas, contem pra gente, assim, sobre a Fonativa também. Qual o maior desafio que a Fonativa teve até hoje? Olha, eu acho que o maior desafio é sempre o financeiro. E a gente tem que pensar nisso, numa realidade da fonoaudiologia. É uma coisa que é muito séria. Quando a gente começa a atender, a gente está dentro de uma empresa,
prestando serviço para ela. Então a gente joga o jogo daquela empresa, a gente joga o jogo dos convênios. Se a gente for pensar no tipo de atuação da Fonativa inicial, como prestadora de serviços dentro de um hospital, a gente faz o jogo do hospital. Então, a gente ficou muito tempo na mão dos convênios. E eu acho que essa é uma realidade que a gente vai ter que debater ainda muito. Não é fácil você sobreviver ao mercado e fazer um repasse legal para aquele colaborador seu. E a nossa prioridade sempre foi as pessoas que trabalham com a gente. E então, todas as vezes a Fonativa se sacrifica, a empresa, o CNPJ, eu, a Luísa, para a gente oferecer o melhor para quem está com a gente. Então, a parte financeira é delicada, vamos dizer assim. E um desafio eu acho que era separar a amizade, a dona da empresa, para poder saber lidar com certas situações. Porque a gente sempre quer trazer tão para perto que às vezes a gente acabava misturando muito a relação e isso não deu certo em alguns momentos. Então eu acho que isso foi o maior desafio, o amadurecimento da gente como empresárias, no meu ponto de vista. Não sei se é o da Luísa. Foi totalmente isso, assim, pra gente, né, eu ainda cheguei depois da Júlia, fazer essa estrutura financeira de tudo que a gente organiza ali, porque o nosso foco, né, o pessoal sabe, é o profissional, o material para vocês, a gente tenta sempre oferecer o melhor para vocês, para os clientes, né? E depois disso tudo vem com o pessoal ali, porque tem as amizades, mas aí a gente tem que chamar aquela atenção, né? Conversar, e aí a gente sempre fica naquela, ai, e agora? Pleníssimas para as pessoas, mas não dorme, não come, passa mal. Depois que resolve tudo, tá, agora vamos respirar, vamos voltar. Assim, pra gente sempre pega muito isso, porque é uma empresa extremamente familiar e a gente tenta fazer assim, como família, né? Então, a nossa prioridade sempre é resolver para vocês, para o pessoal que trabalha com a gente, e depois a gente se vê, né? Então, é bem isso. Nos 15 anos da Fonativa estão sendo assim. Esse ano, a empresa fez 15 anos. Legal, muito bom. Aniversário, parabéns, Fonativa. Quero patrocínios, por favor, pra gente fazer a festa. Não nos ouça, Sim. mas a gente já comprou a festa. Estamos pagando desde fevereiro já. E vai ser maravilhosa como todas, né? São as melhores, Esse gente. ano eu vou estar. Por favor. Amém. Já tem data. Depois a gente conversa sobre isso. Bandas, entretenimentos, estamos aceitando parcerias, sugestões. Tem ótimas fones de voz, se quiserem aí, ó, a gente faz uma parceria. Faremos, com Aceitamos certeza. permutas. Entre em contato, @Clínica Fonativa. Isso, é isso. E nós perguntamos do desafio. A Fonativa, ela tem 15 anos no mercado, mas a parte ambulatorial, a clínica, né, ela é relativamente nova. Em relação a outras clínicas que a gente já tem, a gente perguntou dos desafios, mas a gente queria saber também qual a maior alegria em ter criado a Fonativa. Eu lembro que na época que eu estava no estágio, quando eu conheci a Júlia, ela estava falando ainda sobre a Fonativa, sobre abrir a Fonativa e tudo, felicíssima. E a gente queria saber de vocês, qual foi a maior alegria em ter criado a Fonativa e ser uma empresa familiar? Eu vou contar um segredo. Eu entrei no mestrado, foi para captar fonoaudiólogos. Para conhecer
Os fonoaudiólogos. Os futuros fonoaudiólogos. Boa estratégia. Porque Ana Carol era uma. quando eu fui preceptora, Que bom. eu já fui assim, eu falei, fulaninho, eu quero que trabalhe também. Aqui também. E olha, vários estão lá. Até hoje. Mas brincadeiras à parte. Desafio, o ambulatório, ele é um desafio porque a gente começou do zero. Todo dia a Ao- gente aprende. Ao mesmo tempo que a gente Algo. tem todos os parceiros dentro do hospital que poderiam encaminhar os pacientes pra gente e ter esse follow-up dos próprios pacientes do hospital, não acontecia. Não acontecia por vários fatores e o maior fator era a gente não atender o convênio do paciente. Por quê? O nosso ambulatório abriu dentro da pandemia e todos os convênios que a gente tentava fazer credenciamento falava: estamos numa pandemia, não vamos credenciar ninguém. Nossa. Então a gente estava até o mês passado recebendo, eu acho, essa mensagem automática. As coisas estão melhorando. Começando, mas a gente... Mas é sempre um aprendizado, aprendizado em relação ao marketing, que é completamente diferente, o marketing da clínica, o próprio crescimento orgânico. Hoje a gente tem as redes sociais muito forte que podem te trazer um sucesso ou pode acabar com a sua reputação. Então são coisas que a gente foi testando ao longo desses 3 anos, de 2020 para cá, para ver aonde a gente vai acertar. Então a gente já viu que algumas coisas funcionam, outras coisas não funcionam. Por exemplo, a gente gastou fortunas em panfletos, não funciona. Pra gente não funcionou. Se funciona para alguma clínica, não deu certo. Acho que outdoor na rua, quando a gente tiver verba, talvez funcione. Ainda não aconteceu. Mas a gente viu que algumas formas de anúncio trazem mais o cliente, conversar o paciente mesmo, o cliente que tem um resultado positivo, traz outras pessoas, porque ele volta no médico, o médico confia naquele profissional que atendeu. Então, são coisas que vão melhorando ao longo, vamos dizer assim, dos meses. Todo dia é um investimento, todo dia é um estudo novo, todo dia é uma tentativa nova. Esse é o nosso maior desafio. Encher os 3 consultórios. E hoje a gente tem que se colocar mais ainda no digital, né? Eu brinco assim com a Anne que a gente formou e aprendeu a ser fono, aprendeu a atender. Exatamente. E hoje a gente descobriu que tem que aprender a vender também. Não, muito mais, né? E, assim, estar ativo nas redes sociais todos os dias praticamente faz muita diferença. Tipo de conteúdo, enfim, hoje em dia tá muito diferente. Então a gente não pode ser apenas fonos. Agora a gente está aprendendo isso que vocês também estão aprendendo sobre as redes sociais, que tem que estar presente, dar maneiras de marketing adequado para aquele público que a gente tem. Então, todo dia é uma novidade. E a gente está, assim, nós somos um pouco reservadas, não sei se todo mundo sabe, né? Mas acontece que agora a gente não pode mais ter essa visão. É tá. porque a Anne fala assim, calminha. Não. Anne Paz, né? A Anne fazendo a entrevista lá, não, porque eu trabalho com criança, não sei o que, nanana. Aí a gente, mas ela é tão calma, ela canta. E como que ela vai fazer essas coisas? E a Anne lá, toda zen. Mal sabe, ansiedade. É isso. Voltando na história do desafio, né? Convênios, né? Igual a Júlia falou pra gente, é bem difícil. Aprender essa parte do ambulatório pra gente, cada dia é tentativa e erro. Porque, assim,
Eu falo, a gente faz muito mais por amor, né, as questões profissionais e tudo, porque assim, aqui ninguém é gestor, é todo dia estudando um pouco pra gente aprender. Como vocês falaram, nós temos 10 anos de diferença de formadas, mas eu só aprendi a ser fono. Eu não aprendi a ser dona de clínica, eu não aprendi a ser gestora, eu não aprendi ser empreendedora dentro da fonoaudiologia. Eu acho que eu não tinha nem aprendido dentro de mim mesma empreender em mim. Então, esse é o desafio. Mas a alegria é a gente ver as coisas funcionarem. Então, a gente imaginar, sonhar, planejar, e quando executa, é executar da melhor forma possível. Então, quando a gente pensa alguma coisa, quando a gente fala com o pessoal que tá na clínica, gente, o que vocês querem? Ah, eu quero tal coisa. Eu tô devendo um piano pra Carol. Já tá anotado aqui, um teclado, alguma coisa. Pode ser infantil, trago daí. Então ganhou vários. Mas ele faz vaquinha, cachorrinho. Mas, assim, a gente vê a pessoa que está trabalhando com a gente estar satisfeita de estar com a gente. Isso é a maior alegria pra gente. Totalmente. E uma coisa assim, eu não atuo, mas eu acho muito legal que vocês falam muito a questão de ver a evolução do paciente ali. Eu sempre estou na recepção, né, vendo mais essa questão dos clientes. E ver a satisfação que uma terapia deu certo, a pessoa gostou. Então, assim, a satisfação da engrenagem tá dando certo ali, do profissional tá satisfeito de estar com a gente, do paciente tá satisfeito de estar com a gente. A minha fama era que eu era psicóloga, né? Qualquer coisa eu podia sentar lá e conversar. Para mim é muito prazeroso eu estar ali na minha sala, o bom dia, boa tarde, a rotina de ver vocês, tá? Não, hoje tá bem, não tá? O que a gente pode fazer? É muito bom. E assim, eu cheguei, nós éramos 5 pessoas e hoje estamos em 35. Para mim, isso é muito prazeroso e ao mesmo tempo me deixa louca, que eu falo assim, 35 pessoas dependem de mim, uma família e não sei o quê. Então assim, tem esse desafio, esse desespero. Mas é muito gratificante, é muito bom ver que a gente pode estar ajudando os outros. A gente sempre tenta embarcar em alguns projetos ali fora, né? E a gente consiga levar coisas boas para frente. Uhum. E isso é um gás até para o profissional também. Fora que a gente se sente muito bem, muito acolhido trabalhando na fonativa. E o feedback dos pacientes. Por exemplo, a gente estava no consultório antigo que já era uma graça, fofo demais. E aí, quando a gente mudou, eu lembro que os meus pacientes, eles falavam, nossa, gente, que clínica maravilhosa, que ambiente, tem café, tem cheirinho de café. A recepção também, os meninos recebendo bem os pacientes. E é o nosso gás, ver que no final da terapia a gente conseguiu com que o paciente evoluísse bem, sabe? O resultado, né? Muito importante. Nossa, a gente fica extremamente feliz e envaidecida. Inclusive, a Anne falou, a gente está aprendendo a vender. A gente investiu e está investindo num curso, Lu Barbosa. Olha, muitos patrocínios, que é exatamente disso da venda, tanto pra gente, né, ali, eu, a Júlia, os meninos da recepção, porque é exatamente isso, a gente, querendo ou não, tem que vender o que a gente faz, né, o que a gente gosta, vocês mais do que a gente, né, porque é o que vocês fazem, mas é exatamente isso, assim, é um aprendizado todo dia, é curso que a gente faz, faculdade nova. A Luísa não falou, mas a primeira formação da Luísa é em publicidade e propaganda. Olha só. Escondendo ouro. A segunda formação da Luísa é em gestão hospitalar. E agora, a terceira formação da Luísa é em administração. Estamos estudando. Currículo aí maravilhoso, hein? A gente tem que se esforçar, né? Aprender todo dia um pouco. Então, assim, todo dia estuda aqui uma coisa, põe em prática pra gente levar pra frente.
Isso mesmo. E aproveitando esse contexto de mercado de trabalho, de clínica, qual conselho vocês dariam para um aluno de fonoaudiologia, por exemplo, que não sabe o que fazer, mas que a maioria vai para a clínica? Vocês teriam algum conselho para dar para esses alunos de fono? Ai. Pela experiência. Pela experiência. A primeira coisa é saber aonde você vai ter a maior empatia. Se é com o público adulto, se é com o público infantil, aonde você vai vibrar mais, vamos dizer assim. E você, ali ao longo da faculdade, você já vai meio que trilhando, você vai se aproximando das pessoas daquela área que você quer. E outras vezes acontece de você formar e tá tão perdido que a vida te leva. Eu conheço gente que não sabia o que fazer, caiu na áudio, gente. É triste isso, não estava apaixonado e foi para lá. Ou então, tem clínica, caiu na clínica. Mas às vezes a pessoa é tão excelente na áudio que não teve aquela oportunidade. A gente tem uma pessoa que está trabalhando com a gente e ela falou, eu faço pós em áudio e eu nunca fiz uma áudio depois que eu formei. E eu sou apaixonada. E aí a gente falou assim, não, calma, vamos ter espaço. Ela, mas eu não tenho experiência. Eu falei, vem treinar aqui na clínica, você tem a teoria. Você treina aqui na clínica e eu acho que a Fonativa é muito isso. Eu gosto de falar com a Luísa. A gente é uma clínica escola. Escola em relação a deixar o profissional se desenvolver. Quando o profissional fala, eu quero, a gente faz de tudo para ele ser o melhor. Então a gente investe nele, a gente faz tudo para ele poder crescer dentro da fonoaudiologia. Mas a gente vê isso todos os dias com vocês, né? Não só no trabalho, mas conversando com a Luísa. Luísa já foi minha psicóloga também algumas vezes. Mas, e assim, a gente é muito feliz fazendo o que a gente gosta e com pessoas também que fazem o que gostam. Porque fazer o que gosta faz toda a diferença. É isso pra vocês, isso pra nós também. E acaba que tudo acaba se completando, ficando mais leve, mais tranquilo, por essa questão mesmo. E em relação a ser uma clínica escola, com certeza, com certeza. A gente fala que a gente tem essa política que ninguém sabe mais do que ninguém, e a ideia é sempre de compartilhar o estudo, né, essa educação. Então, assim, para a pessoa ali que tá querendo saber aquele negócio. Hoje a gente tem que dar uma filtrada, né, em questões de currículo e tudo, mas a gente já fez loucuras de contratar muitas pessoas assim, não tem experiência, a gente vai treinar, a gente vai aprender. Se você realmente quer, se você demonstra interesse, cara, eu acho que assim, você demonstrando que você quer aprender, vai ter o suporte, né? Vai ter o suporte, dá a cara, estuda e vamos lá. E assim, foi uma equipe que a gente teve que foi muito joia, porque assim, a Amandinha, né? A Amandinha veio dar áudio, tinha acabado de ter uma bebê de 6 meses. Ela, eu não tenho experiência, mas eu quero aprender. A gente, então tá, ela se disponibilizou a ir treinar, estudava, a menina dormia, ela estudava e assim, virou uma excelente profissional em disfagia, né? Então, a gente põe muito isso, que assim, até a pessoa se encontrar no que realmente gosta e tudo, mas eu acho que é dar a cara a tapa ali de aprender, se dedicar e aquele negócio, vai ter profissionais e profissionais para te triar ali. Com a gente tem muito essa questão de vamos aprender, vamos ensinar junto. Cada dia, né? Eu não sou fono, mas já aprendi muitas coisas. E é isso, é essa troca, né, do conhecimento que a gente tem. Eu brinco que eu queria ter tido isso assim que eu formei. Que alguém segurasse na minha mão e falasse assim, cara, você é capaz, você vai conseguir, sabe? Eu acho que eu nadei muito tempo de braçada sozinha até encontrar certas pessoas ao longo do caminho.
Eu tenho uma dívida enorme e um dia eu vou pagar essa dívida com a Laura. Não estava numa época fácil na minha vida, hoje eu entendo o que estava acontecendo naquela época, mas ela foi uma pessoa que acreditou em mim, a Juliana Lira, que eu acho que não existe uma fono mais fofa, sabida do que ela. Em várias situações ela foi para mim um porto seguro sem ela saber. Olha só, fui entender isso ano depois. Então eu acho que a gente encara dessa forma, dá a mão para aquela pessoa voar. A gente não quer ser nunca âncora com quem tá na nossa equipe. A gente quer que todo mundo brilhe, que todo mundo alce seus voos e seja o melhor fonoaudiólogo. Não o melhor em relação ao colega, o melhor que ele pode ser. Para ele e pro paciente. Para ele e pro paciente. E, gente, mudando um pouco de assunto, a gente queria saber, a gente viu que a Júlia viajou recentemente, vocês viajaram recentemente, Sim. né? Em família. Júlia também viajou para fora do país. E a gente queria saber o que vocês gostam de fazer quando não estão trabalhando. Agora, nesse momento, é só coisa gostosa, que é o Heitor Justo, filho da Luísa. O mundo gira por ele. Então, O Justinho. Não, tô brincando. Uma coisa que eu amo fazer, gente. Música. Não eu fazer a música, mas eu escutar a música. E Dançar. aí, dançar, gente. Eu sou enlouquecida de dançar muito bom. sozinha, de dançar de dois, de forró, de zouk, samba. Eu já fiz 1 milhão de aulas. Eu amo, sou então apaixonada. tem que ir pro pagode com a gente, né? Leva ela. Gente, por favor, me leva. Pagode toda semana. É Júlia isso. tem que estar lá. Inclusive, já sabemos quem vai dançar muito na festa da Fonativa. Sim, Com certeza, eu já vou levar minha havaiana. muito bom, muito bom. E você, Lu? Hoje, ser mãe é cansativo, mas é muito bom ver o desenvolvimento dele. Mas eu também sou muito da paz, tudo é tranquilo pra mim, nada que um filme. Ver um filminho é relaxante. Uhum. Já fui muito de fazer malabares. Já fiz no sinal, mas passado. Adolescência, né, Luísa? É. Ah, Mas assim, gosto muito dessa vibe de artes. Um cinema, um teatro, coisas assim. que legal. E uma coisa que a gente tem curiosidade, agora um pouquinho no assunto da fono, você lembra da infância? Como que era a sua voz? Você achava a sua voz e sua fala diferente? Ou você não tem lembrança dessa época? E a Júlia também. Posso falar primeiro, amiga, dessa? Então, como eu falei, eu sou muito da arte. Quando eu era criança, adolescente, eu fazia teatro. E eu sempre via que minha voz era diferente e tal, mas levava. Na verdade, assim, todo mundo ficava, quê? Repete? Não entendi. E eu, porque pra mim, escutava tudo normal, né? Uhum. E quando eu fiz uma apresentação que eu tive muitas falas, no final todo mundo veio super me elogiando. Nossa, foi fantástico e não sei o que, como que você fez. Eu falei, gente, mas não é nada demais. E aí, Aquecimento vocal, gente. Ah, e aí, quando eu explicar. fui ver, não, né, teve essas técnicas, teve tudo. Só que quando eu fui ver, foi muito choque de realidade, porque aí nas gravações, nas coisas, eu fui ver o quanto eu era fanha. Por conta da fenda, das coisas, e assim, porque todo mundo reclamava, mas em casa sempre foi tratado normal, todo mundo entendia. Então, assim, foi bastante chocante eu ver a diferença, assim. E aí, na época, eu fui, pra mim, não, eu não sei fazer teatro, minha voz é essa, não quero mais. Foi bastante um choque. Até, né, voltar e também eu ver que a minha vibe não era tanto de texto, era mais expressão corporal, essas coisas assim.
Mas que eu lembre, essa parte da infância da fala foi o choque até eu aceitar, até voltar a fazer terapia para melhorar, fazer outra cirurgia. Isso que eu ia falar, a Luísa teve que reabordar adulta não, né? Com 16 Com 16 anos, tive a que Luísa fazer teve que cirurgia. refazer o palato todo. A fenda da Luísa era uma fenda interna. É pra falar Por isso que eu sou nomes linda assim. científicos, Pode, né? pode. A Luísa não tinha nada externo. Ah, E então, era uma fenda posterior. E com 16 anos ela refez o palato todo e ficou para reavaliar. E aí foi a grande mudança da voz dela. Que saiu daquela voz extremamente fanha. Ela teve um aumento do véu palatino, como diz, da campainha, né, Luísa? E ficou para refazer mais uma outra cirurgia, que era aproximar a parede da faringe para ter um melhor fechamento. Só que depois da cirurgia, a voz ficou tão diferente, e aí foi esse boom do teatro. Meu Deus, a sua voz mudou? Não, teve uma cirurgia nesse meio todo, entendeu? Teve mais terapia. E aí foi decidido não fazer a outra cirurgia, e foi quando a Luísa teve alta mesmo. É alta fono e alta da cirurgia. foi. Eu fiz o tratamento no centrinho, né, na USP, e aí com 18 anos, eu brinco, né, sou linda, porque lá eu falo, melhor experiência de vida, falo, todo mundo deveria ir, que eu cheguei lá, todo mundo ficava, mas você não tem nada, ai, não sei o que, e a gente, não, é só interno e tudo. E aí, com 18 anos, eles me deram alta, que eles não viam a necessidade de passar por todo o processo, né? Porque aí dos 16 ao 18, depois da cirurgia, fiz terapia e tudo, né? E eles acharam melhor não fazer, mexer, que já estava bem ok, né? A Luísa, ela classificava a voz dela como uma voz ok. Não incomodava ela mais. Então, gente, foi, assim, extremamente gratificante ter vocês aqui com a gente. Foi muito bom saber um pouco mais da história, já sabíamos algumas coisas, mas foi muito bom saber da história completa de vocês, da história da Fonativa. Dizer que é um prazer trabalhar com vocês. Esperamos que trabalhe por muitos e muitos anos. E queria agradecer novamente vocês, meninas, por terem aceitado o nosso convite, pelo bate-papo que foi maravilhoso, e pela experiência que vocês proporcionam pra gente todos os dias. É gratificante fazer parte da equipe de vocês, aprendo muito, né, lá todos os dias, com vocês também, e é isso, só gratidão, tá bom? Nossa, eu agradeço, o meu cálice transborda de felicidade, assim, vendo o que a gente faz pra vocês e ouvindo isso de vocês, assim, é isso que move a gente. A gente fica feliz. Eu fico extremamente feliz de receber o convite. Estamos aqui, pode nos convidar mais vezes. Convidaremos. Adorei esse negócio, vamos fazer mais vezes. Se nada der certo, a gente faz pode de fazer novo. stand-up. A gente brinca que nós somos patati e patatá para adultos. Qualquer coisa. Estamos sempre aí aqui com vocês. Ficamos muito felizes quando... Primeiro, né, a dificuldade que foi, que era, quero fazer uma reunião e a gente não conseguia até a hora que a Ana... não, vamos, é para participar do projeto, assim... Na hora, topo, nem sei o que é, vamos lá, a gente faz. Animadíssima. E vamos lá. Desejo muito sucesso pra vocês. Não sei Obrigada, se ser nas primeiras vai ser tão bom, né? Acho que se assim, a gente chamasse um gogoboy, não sei. Alguém mais bonito. Não, é de voz, Luísa. É de fonoaudiologia. Mas alguém mais bonito. Alguém mais bonito, né? Mas não sei. Dê muito mais sucesso para vocês aí, que dê tudo certo. E qualquer coisa, estamos aqui sempre, né? Com certeza, a gente está aqui por vocês. Como diz Silvio,
Almeida, você é importante para nós. É isso. Vocês também, meninas. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Teremos Obrigada, mais. gente. Tchau, tchau. Beijo, galera. E Gente. sigam a gente nas redes sociais. É isso. Que é Tem um de próximo. vocês que a gente ainda não falou, tá? Qual é o nosso podcast, gente? Talkfono. No É isso. Instagram, @talk.fono. E no TikTok e YouTube, @talkfono. Gente, estamos É muito isso. chique. Parabéns, Parabéns. meninas. Sucesso.